E é isso, gente. Voltamos com mais um vídeo, nosso terceiro vídeo da aula 1, falando sobre fonética, fonologia e tudo mais que envolva letra e que envolva som. Ok? Bom, estávamos falando na outra aula. O que será que a gente estava falando na outra aula? Será que você lembra? Não vou dar spoiler porque esse spoiler já foi dado. Então, se você está curioso, vai para o vídeo anterior, quer dizer, vai para o último vídeo para você ficar sabendo. Beleza? Só para dar um gostinho aí, vocês de ficar na curiosidade. Bom, então agora a gente vai começar a falar sobre acento tônico e acento gráfico. O que isso significa? Ora, algumas palavras apresentam acentuação, né? Para na grafia a gente identificar aquela letra, aquela vogal, como a vogal forte da palavra, tá? Então eu tenho aqui dois exemplos: a palavra exército e a palavra uniforme. Notem, toda palavra vai ter uma sílaba tônica, uma sílaba forte. Diquinha básica para vocês identificarem a sílaba tônica. Tem gente que grita, tem gente que faz sei lá o que, né? Eu vou dar a minha dica para vocês. Coloquem a mão aqui, ó. Não é para se enforcar, tá, gente? É só para encostar a mão aqui assim na garganta e falem a palavra. A sílaba que mais vibrar aqui vai ser a forte, a tônica. Então, por exemplo, exército. Olha como o Zé dá uma força a mais aqui na garganta. O que acontece? Aqui, no caso de exército, ela foi acentuada. Então, fica muito mais fácil da gente identificar que o Zer é a sílaba tônica da palavra. Mas observem o uniforme. Não tem acentuação. Coloquem a mão aqui no pescoço e digam uniforme. Olha como é que o for vem com mais força aqui na garganta. Pois é, o for é a sílaba tônica. Então, qual é a diferença do acento tônico e do acento gráfico? O acento tônico é a força daquela sílaba. E o acento gráfico é a representação escrita de que aquela sílaba é a forte, tá? E aí a gente para pensar. Por que exército tem acento e uniforme não tem acento, se ambas têm uma sílaba tônica? Bom, porque as palavras seguem regras para serem acentuadas. A gente não pode sair metendo acento em palavra. A gente precisa ter uma regra. E a palavra uniforme não segue nenhuma regra para ser acentuada, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre regras de acentuação lá na frente. Beleza? Agora, uma dica importantíssima. Gente, o tio, sabe o tio? Então, ele não é acento gráfico. Pelo amor de Deus, nunca digam isso para uma professora de português, que ela vai querer esganar você. Se você disser que o tio é um acento gráfico, ela vai querer grudar no seu pescoço. Tá? Por quê? Porque o tio é só um traço de nasalização. É só para você representar na escrita que aquela vogal recebe ela tem um jeito de pronunciar pelo nariz. Lembram da palavra coração? Então, o coração tem um tio, mas não necessariamente esse tio é um acento gráfico. É só uma representação gráfica para dizer que aquela sílaba tem um som nasal, tá? E assim, claro, a palavra coração, o som é a sílaba tônica, é o acento tônico, não é o acento gráfico, tá? Pergunta para vocês: a palavra órgão tem quantos acentos? Ficou com dúvida? É porque você não prestou atenção no que eu falei. Órgão. A gente tem um acento no O. Órgão. Então, a sílaba forte é aquela que recebe o acento, que é O. O gão, no final, não é a sílaba tônica. É apenas uma representação escrita de que aquela sílaba, o som é nasal. Sai pelo nariz. Beleza?
Bom, então vamos continuar aí. E aí, a gente, né, como a gente está falando muito de sílaba, de separação silábica, a gente tem a palavra guerra. Guerra. Eu até usei essa palavra como exemplo no vídeo anterior, né? Então, essa palavra aí, o que ela tem de especial para eu tê-la colocado para falar sobre sílaba e separação silábica? Gente, eu sou professora de redação, ó, há muito tempo. Acho que vocês eram bebês, ou talvez nem eram nascidos, meu Deus. Enfim. Mas eu vejo que há muita dificuldade na questão de separação silábica. Há umas regrinhas, tá? Principalmente com os dígrafos. A regra que eu posso dizer a vocês é a seguinte: dígrafo, quando a letra é dupla, tipo RR, SS, elas são separadas. Elas não podem ficar na mesma sílaba. Assim como SC, SC cedilha, XC, elas precisam se separar. O único dígrafo que fica junto na mesma sílaba é o GU, o QU, o NH, o CH, tá? Então, muito cuidado com as separações silábicas. E o que vem a ser sílaba? Vocês sabem? Sílaba é uma única emissão que eu faço, que eu produzo de uma palavra. Então, por que a palavra guerra tem duas sílabas? Falem essa palavra pausadamente. Vamos lá, gente. A gente só vai aprender praticando, hein? Então, a palavra guerra. Respira. Guerra. Tá vendo como a gente separa a sílaba direitinho quando fala devagarzinho? Guerra. Duas emissões sonoras. Guerra. Então, ela tem duas sílabas, porque sílaba é essa emissão sonora, essa única emissão que sai da minha boca. Ok? E aí, quando a gente começa a falar de sílaba tônica, de separação silábica, a gente tem algumas classificações da palavra. A primeira delas é quanto ao número de sílabas. Então, a gente viu lá que a palavra guerra tem duas sílabas. Guerra. Se ela tem duas sílabas, eu a chamo de dissílabo. Duas sílabas. Se fosse a palavra poltrona, poltrona, três sílabas, seria trissílabo. Se fosse a palavra mão, como é que separa a palavra mão? Eu espero que ninguém tenha separado essa palavra, porque ela não se separa, hein, gente? Mão é um monossílabo. Monossílabo é aquela palavra que não se separa. Mão, por exemplo. Pá, pó, chá, são palavras que não se separam, tá? E a gente tem as queridas polissílabas, que são aquelas que se separam em 4 sílabas ou mais. Exemplo, uma matéria que vocês curtem demais. Matemática. A gente tem 5 sílabas, então ela vira uma polissílaba de quatro sílabas. Para cima é tudo polissílabo. Beleza? E aí, a gente tem também a classificação de acordo com a tonicidade. Lembra quando a gente estava falando de sílaba tônica, de acento tônico, né? Eu vou voltar aqui na palavra guerra, por exemplo. A palavra guerra tem qual sílaba mais forte? Faça um teste do pescoço. Guerra. Guer é a sílaba tônica, certo? Então, quando a gente for contar sílaba tônica, primeiro passo, separa a sílaba. Segundo passo, identifica a sílaba tônica, no caso aqui é guerra. E aí eu vou dar uma dica de como eu faço, e se você achar que é bacana para você também, sucesso. Segue aí, tá? O que eu faço? Eu marco a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é o guer, por exemplo. Guer, certo? E eu conto se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu vou contando de trás para frente. Por exemplo,
Eu vou marcar aqui, né? Ger. Aí eu vou no A. É oxítona? Porque para ser a oxítona tem que ser a última. Não é. É paroxítona? Para ser paroxítona tem que ser a penúltima. É paroxítona. E eu classifico como paroxítona. Tá? Então, as oxítonas são sempre a última sílaba tônica. A paroxítona é a penúltima sílaba tônica. E a proparoxítona é a antepenúltima sílaba tônica. Por exemplo, matemática é uma proparoxítona, tá? E aí você pode se perguntar: ah, Pro, mas será que só existem essas? Oxítona, paroxítona e proparoxítona? E se for uma palavra, por exemplo, inconstitucionalissimamente? Inconstitucionalissimamente. Olha que palavra gigante. Inconstitucionalissimamente. 12 sílabas. O que acontece? Não interessa. A palavra pode ter 300.000 sílabas. A sílaba tônica sempre recai ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Querem ver? Inconstitucionalissimamente é paroxítona. Beleza? Então, a gente tem essas duas classificações, quanto ao número de sílabas e quanto ao número da sílaba tônica, na verdade, perdão. Beleza? É isso, gente. Esse é o nosso terceiro, já fiquei perdida, acho que é o terceiro vídeo, né? Estamos no nosso terceiro vídeo. E foca nos estudos, próximo vídeo, fiquem atentos e coloca essa cabeça para funcionar, hein, gente? Quero todo mundo ligado aqui comigo, tá bom? Até!